Ela quer saber se é do livro 1 ou livro 2, português. Livro 2, tá? Então, mais uma vez, bom dia, tá? Para todos vocês, boa semana para todos nós. Então, hoje a gente vai o quê? A gente vai continuar no nosso capítulo 4, tá bom? De português. Lá na página 93. Lembra que a gente fez um combinado que vocês iam fazer essa atividade, né? Que a gente estava falando sobre o quê? Sobre convite, né? Aí eu quero saber agora quem foi que fez, tá bom? Então agora eu vou desligar aqui o microfone para a gente conversar melhor. Então, eu quero saber quem foi que fez. Primeiro vamos recapitular. A nossa última aula que a gente teve, a gente falou sobre convite, né? Estudo do gênero textual, convite. Então, a gente aprendeu e reaprendeu, né? A gente viu um pouquinho falando o que a gente tem em um convite, quais são as informações, quem é que dá convite, como a gente vai receber esse convite, tá bom? Então, a gente vai comentar mais um pouquinho aqui, tá? Em relação ao convite. Falando de convite, o que a gente pensa? Convite é o quê? Aniversário, né? A gente logo lembra do quê? Convite de aniversário. Pode ser um convite de quê? De casamento. Pode ter um convite de quê? Festa junina, como a gente viu na nossa atividade, tá bom? Pode ter convites de outros tipos de festa de formatura e assim por diante. Então, o que a gente lembra que a gente viu no convite? Que tem que ter o quê? O nome do aniversariante, né? Por exemplo, se for um convite de aniversário, tem que ter o quê? O nome para quem vai ser recebido, para quem está mandando esse convite, tá bom? Tem que ter o quê? O dia desse aniversário, qual é o dia que vai acontecer, qual é o horário e o local, né? Então, o local pode ser eu ter também o quê? O endereço que a gente fala, né? Então, a gente viu tudo isso na nossa última aula passada. Aí, a gente terminou falando sobre, a página 93, sobre hora de escrever, né? Então, na hora de escrever é o quê? A gente vai planejar um convite, né? Então, eu falei para vocês, no primeiro diz assim, planejando. Escolha a forma como você convidará a própria família. Vocês vão criar o quê? Um convite convidando a sua família. Aí no convite ou pode ter querida família ou meus familiares, tá? Aí depois eu vou saber se vocês fizeram, tá? Quem participou da última aula e também quem assistiu os vídeos, né? Mesmo assim não participou, mas assistiu o vídeo e fez na sua casa. Aí eu quero saber quem foi que vocês fizeram, tá? Aí depois então voltou aqui, tá bom? Deu um panezinho aqui, mas a gente já tá de volta. Estão me ouvindo? Faz um legal para ti aí. Estão me escutando? Sim? Quem tá me escutando? Direitinho. Tá? Então, eu quero saber, de um por um, quem foi que fez, tá? Vou começar com o Adriel aqui, que ele tá aqui direitinho. Adriel, pode ligar seu microfone e falar pra gente como foi o teu convite, como foi que tu fez? Qual foi as frases que você usou, Adriel? Adriel, tá me escutando? Tá. Fala pra gente aí, Adriel, como foi que você fez? Vocês estão me escutando, gente? Tá, tô ouvindo vocês agora. Pode falar, Adriel. Qual foi? Tá falhando, professora. Tá falhando? Às vezes é a internet mesmo, tá? Como foi que tu fez, Adriel? Planejou como? Tá falhando. Tu botou querida família. Ah, muito bem. Que mais? E no outro que botou assim, escolha o texto que fará parte do convite. Qual foi o texto que tu escolheu? Foi o primeiro ou o segundo? Essa aqui, ó. Você disse Fala assim.
Fala aí pra gente. Foi o primeiro ou o segundo? Só falar pra mim que a gente lê junto. Primeiro ou segundo? Segundo. Segundo. Então, tu botou assim. Convido, repete aí. Convido vocês para a festa de encerramento do semestre. Aí ele ainda fala, não faltem. Muito bem, Adriel. Aí você escreveu direitinho lá no convite, né? Como vocês iam fazer? Vocês iam marcar, por exemplo, o Adriel botou, querida família. Então, ele marcou lá. Aí, ele escolheu a segunda frase. Então, a segunda frase ele vai marcar e ele vai o quê? Escrever aqui no convite dele. Aqui no convite que ele está dizendo, já tem a data, né? E já tem o local, que vai ser o quê? Na minha sala de aula. Ele inventou o quê? Um convite de encerramento do semestre. É como se fosse agora essa semana mesmo, né? A gente vai o quê? Encerrar o nosso semestre. O primeiro semestre vai ser encerrado agora sexta-feira. Então, vocês estão convidando os familiares de vocês para essa festinha que vai ter o quê? Na nossa sala. Muito bem. Adriel, só perguntando aqui para ti, avaliando o teu, releia o texto e pense nas questões. Você escreveu o nome dos convidados no início do texto? Escreveu, Adriel, o nome dos convidados? Quem é que tu vai convidar? Sim, Adriel? Quem é que está ligado aqui? Qual foi o teu tempo? Tá? Então, muito bem. Então, o Adriel fez o dele. Agora, eu quero saber do Calil, se o Calil fez. Que eu lembro que o Calil também estava na aula presente. Calil, responde pra gente aí. Qual foi a forma que você convidou a sua família? Foi a primeira ou foi na segunda? O que foi que tu colocou? Foi querida família ou meus familiares? Foi o primeiro, querida família. Foi o primeiro. Querida família, muito bem. E em relação ao texto, qual foi que você escolheu? Qual foi o texto que você escolheu, Calil? Não, foi o segundo. Segundo também, muito bem. Segundo. Convido vocês para a festa de encerramento do semestre, não falta. No teu convite, você colocou o nome para quem você estava enviando? De todas as tuas famílias, de que tu lembre? Qual foi? Tu colocou o nome? Colocou ou não? A vovó e o vovô. Ah, legal, porque no caso as outras você já tem aí. Muito bem, tá, Calil? Parabéns. Fala alto, filho. Já escutei. Muito bem. Agora eu quero saber aqui do Pedro Cael. Pedro Cael, você fez essa atividade, Pedro Cael, que a gente mandou, né? A gente combinou que a gente ia fazer, vocês iam fazer. E na próxima aula que a gente tivesse, a gente ia o quê? Corrigir, que eu queria ver se você tivesse feito, né? Então, como foi que você escolheu quando tu planejou para convidar a tua família? Foi a primeira frase ou a segunda? Foi o quê? Querida família ou meus familiares? Sim. Como foi que tu fez? Para te convidar, tu escreveu o quê logo no início? Querida família ou meus familiares? E a família. Querida família, muito bem. E em relação ao texto, para te escrever, que é para eles saberem do que é o... Muito bem. Em relação ao texto, o que foi que tu escolheu? Que é para eles saberem para que eles estão sendo convidados. Qual foi o texto que você escolheu? Foi o primeiro ou foi o segundo? Primeiro e segundo. Primeiro. Primeiro. O primeiro. Então, bora repetir comigo. Tá dizendo assim. Primeiro. Venham participar. Tá, o primeiro então. Então, repete comigo assim, ó. Venham participar da nossa festa de encerramento do semestre.
Sua presença é muito importante. Muito bem, Pedro Cael. Acho que o Pedro Cael tem um probleminha aqui, teve que sair. Tá ok. Eu quero saber o Dan. Dan? Acho que tá desligada a tua câmera, Dan. Pedro Cael entrou de novo. Tá? Dan, tá me ouvindo, Dan? Lá vem o Dan, muito bem, Dan. Bom dia, Dan. Bom dia. Você fez essa atividade, Dan? Bom dia. Sim? O que foi que você escolheu? Qual foi? Bom dia. Bom dia também para ti. Olha aqui, Dan, qual foi que você escolheu para ter no seu convite? Foi querida, família ou meus familiares? Fala para mim, Dan. Dan Marcos, bora lá. Família. Querida família, muito bem. E o texto, tu fez o primeiro ou foi o segundo? Querida família. Tá, já muito bem, já entendi. Agora eu quero saber do texto. Tu escolheu o primeiro ou o segundo? Segundo. Segundo. Olha para mim, Dan, para cá, tá? Então, como é que tá o segundo? Tá dizendo assim, né? Convido vocês para a festa de encerramento do semestre, não faltem. Dentro do teu convite, tu colocou o nome de para quem você está convidando? Colocou? Muito bem, tá? Então depois você vê direitinho o que falta para completar aí, tá bom? Não. Tá bom. Agora eu quero saber aqui da Nicole. Nicole, já fez a atividade? Já? Fala aqui, Katia. Liga aí o microfone, Nicole. Nicole, quero saber se você fez essa atividade. Você não estava presente na outra aula, eu lembro, só que você viu, né? Eu posto sempre, todas as aulas, eu posto lá nos nossos pontos, para vocês verem de novo, tá bom? Então, Nicole, me responde. Qual foi que tu planejou o teu convite aí? Tu botou querida família ou meus familiares? Nicole? Como foi que você colocou? Família. Querida família, muito bem. Em relação ao texto, tu escolheu o primeiro ou o segundo? O texto, qual foi que tu escolheu? Foi o primeiro texto ou foi o segundo? Convidando você para a festa Ah, segunda. de segunda. Foi a segunda? Então lê pra gente aí, como foi? Convite. Momentos do sempre não faltem. Muito bem. No teu convite, você colocou os nomes? Tu colocou o nome para quem vai ser esse teu convite? Tu colocou? Colocou, Nicole? Sim? Qual foi o nome que você colocou? Isso não vai fazer ainda. Ah, tá. Tá ótimo. Então, tu completa É o direitinho, tá escrevendo. bom? Isso. Pode botar os nomes para quem ela quer convidar. Entendeu? Vamos fazer. Tá ok, Nicole. Então, eu já falei com todos. Muito bem, tá? Escreve Fizeram a tudo, atividade. Quem é Muito que é? bem. Tá? Então, agora a gente vai iniciar aqui as nossas atividades complementares, tá bom? Lá na página 94. Lembrando que sempre quando a gente fala atividades complementares é o quê? Um resumo, né? Uma revisão de todo o nosso capítulo, tá bom? Lá na página 94, tá bom, Nicole? Pegue lá, tá?
Então, lá na página 94, diz assim, atividades complementares. Aí, como eu estou falando novamente, a atividade complementar é o quê? Uma revisão de todo o capítulo 4. Que como iniciou o nosso capítulo 4? A gente falou, né, sobre... Deixa eu ver aqui, a gente falou sobre e por falar em amigos, né? Então, a gente falou de amizade, a gente falou sobre a letra G, né? Um pouquinho da letra G, as sílabas da letra G. E agora a gente falou sobre o estudo do gênero textual convite. Então, é uma revisão de todos esses temas, tá bom? Então, lá na primeira questão, tá bom? Acompanhe aí comigo. Diz assim, leia o texto e responda ao que se pede. Olha, o título do texto é o quê? Amarelinha, tá? Então, no título a gente já vai saber que tem a ver o quê? Com alguma coisa sobre amarelinha. Então, amarelinha lembra o quê pra gente? Brincar? Brincadeira, tá ok? Então, a tia vai ler aqui, tenta acompanhar aí da casa de vocês, tá bom? Pra gente fazer as atividades. Diz assim, chamar muitos amiguinhos fica mais interessante, mais alegre a alegria, quando tem muitos brincantes. Chama a Júlia, chama o Léo, a Camila e o Gabriel. Chama o Kim, chama a Lara, o Vitor e a Maria Clara. Joga a pedra numa casa, pula na ponta do pé. Joga a pedra noutra casa. Então, deu para ver que é o quê? É a brincadeira da amarelinha, né? Como é a brincadeira da amarelinha? Pega a pedra, joga numa casa e vai pulando só com um pé quando tiver o quê? Só um quadrado. Quando tiver 2 quadrados, pula com os 2 pés. Não é isso? Então, na segunda questão, você só vai escrever qual é o nome do texto. Lembra que sempre quando a gente pergunta qual é o nome do texto, a gente está referindo o quê? Ao título. Então, a Nicole fala pra gente aí. Nicole, como é o nome do texto? Fala como é o nome do texto. Amarelinha. Então, vocês vão escrever bem aí embaixo, tá? Amarelinha. Todo mundo escrevendo. Aí, na segunda questão, escreve lá embaixo, tá bom? Sim. E escreve amarelinha. Muito bem, Nicole. Tá? Vamos lá, todo mundo escrevendo. Pedro Cael, Dan, Adriel, Calil. Já, todo mundo escrevendo lá. Faz um ok pra mim aí, tá? Faz um legalzinho quando terminar. Agora aqui na terceira questão, a gente já fala assim, ó. No texto, o nome amarelinha refere-se a... Agora eu vou perguntar aqui pro Adriel. Adriel, no texto, o nome amarelinha refere-se a uma cor ou uma brincadeira? O que é amarelinha? Uma brincadeira. Uma brincadeira, muito bem. Então, todo mundo vai lá e marca onde está escrito uma brincadeira, tá? Vamos lá, marca com um xizinho onde está escrito uma brincadeira. Muito bem. Então, na quarta questão, já vai dizer assim. Quando é que a brincadeira fica mais alegre? Quando é que a brincadeira fica mais alegre? Lá no texto diz que a brincadeira fica mais alegre quando tem muitos brincantes. O que é brincantes? São o quê? Participantes, são o quê? As crianças, as pessoas. Então, lá no texto vocês vão escrever quando tem muitos brincantes, tá bom? Tá aqui no final dessa parte do texto aqui, tá? Quando tem muitos brincantes. Aí você vai escrever aqui na quarta questão. Tá ok? Vamos lá, escreve lá. Daqui a pouco vocês escrevem. Na quinta questão, aqui na página 95 agora, tá bom? Vai dizer assim. Copie a parte do texto
que ensina como é o jogo da amarelinha. Então, você vai voltar no texto e vai ver como é que está dizendo no texto, como é que a gente se brinca com a amarelinha. Diz assim, ó. Chama a Júlia, chama o Léo, a Camila e o Gabriel. Chama o Kim, chama a Lara, o Vitor e a Maria Clara. Joga pedra numa casa, pula na ponta do pé, joga pedra noutra casa. Aonde é que ela está explicando aqui? Quando ela diz o quê? Bora ver se alguém me fala aqui. Calil. Onde é que está explicando quando a gente fala do jogo da amarelinha? Da brincadeira da amarelinha. Onde é que a gente, no texto, já está sabendo que está explicando? Onde é que vocês vão escrever? Qual é a parte que vocês vão copiar? Fala para mim aí. Calil. Vamos lá, Calil. Ligue seu microfone aí para ti. Tá? Onde é que está explicando que começou o jogo? Joga pedra e Isso. uma casa. Isso. Continua. Pula na ponta do pé e joga a pedra noutra casa. Muito bem. Casa. Então é isso. Então é desde aí que vocês vão o quê? Copiar, tá bom? Quando começa, joga a pedra numa casa, pula na ponta do pé, joga a pedra noutra casa. Então é aí que ela tá o quê? Explicando, tá ensinando como é o jogo da amarelinha. Deu para entender? Muito bem. A sexta questão já diz assim: quais são as meninas que participaram da brincadeira? Agora Pedro Cael vai falar com a gente. Pedro Cael, quais são as meninas que participaram da brincadeira? Volta lá para o texto e vê quais são os nomes de meninas e me fala. Pedro Cael, vamos lá. Quais são os nomes das meninas? Quantas meninas participaram e fala para mim? Só as meninas. Júlia. Isso. Júlia. Tenta ler pra gente aí, Pedro Caio. Camila. Fala lá. Júlia. Camila. Camila. Quem mais? Camila. Tobila. Já. Ok, duas já. Quem mais? Lara. E tem mais uma. Quem é? Maria Clara. Então, quantas meninas participaram? Qual é esse número aqui? 4. Então, são o quê? 4 meninas. Isso, muito bem. A Júlia, a Camila, muito bem. A Lara e a Maria Clara. Então, vocês vão escrevendo aí depois, tá bom? Muito bem, Pedro Cael. Essa foi o quê? A nossa sexta questão. Agora, a gente vem aqui para a nossa sétima questão. Quais são os meninos que participaram da brincadeira? Agora, eu quero falar com o Dan Marcos. Dan Marcos, me diz quem são os meninos que participaram da brincadeira. Como é o nome deles? Vamos lá, Dan. Vamos lá, que a gente está quase para terminar aqui, tá bom? Dan Marcos, vamos lá. Quem são os meninos que participam? Isso, vamos lá. Isso. Kim. Já tem quem? E o Vitor. Também foram quantos meninos? Gabriel. O quê? O Kim. E Vitor. E o Vitor, muito bem. Então, também foram o quê?
4 meninos. Então, foi 4 meninas e 4 meninos. Muito bem. Tá? Então, aqui na nossa 8ª questão, tá bom? Vai dizer assim, escreva nos corações o nome de 6 amigos ou amigas que você convidaria para brincar em sua casa no próximo domingo. Então, é o quê? A gente vai ficar nessa última questão aqui. Vocês vão escrever os nomes dos amigos de vocês, que vocês gostariam, por exemplo, de fazer o jogo da amarelinha lá na casa de vocês. Aí vocês vão escrever dentro desses corações, tá bom? Quem são os nomes dos seus amigos, tá ok? Então, a gente vai ficar, por enquanto, até a 8ª questão, tá bom? Não é para sair daí, que daqui a pouco a gente volta para ter a nossa aula de matemática, tá bom? Amanhã, que a gente tem outras aulas de português, a gente vai terminar essa atividade, tá ok? Então, a gente vai ficar até aqui na 8ª questão, ok? Pode ligar o microfone aí, para a gente se despedir agora dessa aula e daqui a pouco a gente volta para a aula de matemática, tá bom? 5 minutinhos para a gente voltar para a aula de matemática, tá ok? Vão lá, bebe uma água, tá bom? Bebe uma água e volta, tá? Tchau, até daqui a pouco, tá bom? Até daqui a pouco, já tô voltando aí.